que a coroa da criação, o homem foi feito para louvor e glória do Senhor. Eu sei que todos os irmãos já ouviram falar sobre a soberania de Deus, do projeto de Deus que Ele tem desde o princípio da criação, onde todas as coisas foram projetadas por Deus, onde tudo se cumpriu, né? A queda do homem, Deus já sabia disso. Deus sabia que os conterrâneos de Noé se corromperiam e Deus agiria da maneira como Ele agiu. E durante toda a história, a Bíblia diz que na consumação dos séculos Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, Jesus, o nosso Salvador, Filho de Deus. E quando Jesus passou o tempo que Ele iniciou o seu ministério público, Ele começou a pregar diretamente no seu ministério, falando sobre arrependimento, sobre a conversão, a transformação das pessoas, de se voltarem para Deus, de nascerem de novo. E Ele escolheu 12 apóstolos. E nomeou eles e mandou eles anunciarem a palavra de Deus. Disse a eles que não entrassem em cidade samaritana, mas que fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel, que anunciassem o Evangelho. E por 3 anos e meio, aqueles 12, junto com outros discípulos que foram agregando a multidão daqueles que iam crendo no Senhor, eles puderam ter a presença física de Jesus, com os sermões, os ensinamentos, com tanta instrução, as curas, libertações, mesmo quando a incredulidade por parte de alguns, diante de uma situação ali, de algum processo do demônio que não puderam expulsar, mas estava lá Jesus, a saída, Jesus expulsava o demônio. O aprendizado para eles foi maravilhoso, né? Eles estavam ali tendo contato direto com Jesus, com o Filho de Deus, e era algo tão real para eles que deve ter marcado para eles bastante, irmãos. A presença de Jesus com todos aqueles sinais, com maravilha, marcou a vida daqueles 12 dos discípulos. Mas, como já foi lido aqui, Jesus ele começa a falar publicamente que ele iria morrer, ele seria morto, mas que ele se ressuscitaria no 3º dia. Imagine para aqueles 12 agora, tão acostumados durante esses 3 anos e meio, verem Jesus operando milagres, ensinando, instruindo, e agora eles pensarem: bem, Jesus morreu, vai ficarmos sem o nosso mestre, sem os seus ensinos, sem a sua presença, sem o seu poder aqui fisicamente operando no nosso meio. Isso não é uma ideia tão razoável de se aceitar. Mas o projeto de Deus incluiria inclusive isso, né, da morte de Jesus. E Jesus é morto, Jesus é crucificado na cruz. E antes, Jesus disse para eles que eles eram para ficar em Jerusalém, porque a promessa de Deus era essa, e ele não se ausentasse, porque Jesus disse que João batizou com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo, e era para logo, não muito depois desses dias. O negócio não iria demorar tanto eles perceberem ali a manifestação do Espírito Santo. Jesus mesmo disse que se ele não fosse, o Consolador não viria. Então era projeto de Deus se cumprir esse plano do Senhor. E aquela igreja que agora precisaria, entre aspas, andar com os próprios pés, estava entrando numa nova fase, deixando ali agora de ter fisicamente Jesus para começar a andar com seus próprios pés no sentido material. Jesus prometeu a ele que não os deixaria órfãos, que estaria com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Mas mesmo as palavras, irmãos, a gente acaba sentindo na pele quando a situação chega. E eles puderam agora experimentar as
experimentar agora eles serem esse canal direto para anunciar o Evangelho e para realizar todos os projetos que Deus tinha e iria usar a igreja dele. Em Mateus 3, no versículo 11, diz que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Louvado seja Deus. Batismo, o batismo das águas, a pessoa é imergida, é submergida nas águas. No batismo do Espírito Santo, a igreja seria submersa pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus entraria na vida deles, traria a presença direta na vida deles, e eles sentiriam. Aleluia. E quando Jesus subiu ao céu, no Monte das Oliveiras, tinha aproximadamente 500 irmãos que ficaram inclusive abismados ao verem aquela cena, e o anjo apareceu lá no céu, dizendo que do mesmo modo como ele foi, ele voltaria novamente. Então a igreja sai dali, vai para o cenáculo, vai orar, vai buscar a Deus, e eles começam a clamar ao Senhor, diz a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, eram quase 120 irmãos que foram ali agraciados pelo derramado Espírito Santo. Aleluia, com o início do ministério do Espírito Santo agora na vida da igreja. Agora o negócio não é mais físico, agora não tem mais um ser, Deus Supremo físico, mas tem uma parte de Deus espiritual dentro dos irmãos, atuando na vida deles, não deixando eles órfãos, mas a continuidade seria certa ali com a presença do Espírito Santo. E a Bíblia relata no capítulo 2 de Atos que veio um vento veemente e impetuoso, uma coisa forte, e encheu aquele cenáculo, aquela casa. E apareceu entre eles línguas repartidas como de fogo. Essas línguas pousaram sobre cada um deles. Eles falaram outras línguas, diz a Bíblia, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Louvado seja Deus. Ali é o próprio Espírito, é o próprio Deus atuando, tomando a direção, agindo, enchendo, para que eles tivessem agora o vigor, a força, para cumprir o que Jesus tinha dito, que eles receberiam o poder do céu. O versículo 8 aqui, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, e até os confins da terra, Samaria, até os confins da terra. Então, irmãos, aquela igreja foi revestida com o poder de Deus, para poder falar com ousadia a palavra de Deus. E a ocasião era a festa de Pentecostes, né? Em Israel havia 3 grandes festas lá que eles comemoravam. Uma delas principais era a Páscoa, a outra dos pães ázimos, e essa outra que era a festa das semanas, da colheita ou das semanas, né? Que era o Pentecostes também, que era conhecido como Pentecostes, onde eles cultuavam a Deus, agradeciam a Deus pelos primeiros frutos e louvavam ao Senhor. Então, quando se cumpriu aquela festa, Jerusalém estava repleta de turistas, né? Turistas religiosos, né? Como tem o turismo religioso aí mundo afora, né? Naquela época já tinha o turismo religioso, né? As pessoas vinham para cultuar a Deus em Jerusalém, e havia muita gente. E quando aconteceu esse fato, logo foi o destaque. Aqueles irmãos glorificavam a Deus, cantavam, se expressavam de uma maneira tão forte que isso foi notório para os que estavam habitando em Jerusalém e os visitantes também. Aleluia. A ponto desses que não conheciam, não sabiam o que era isso, era uma novidade até para os cristãos, quanto mais para os que não conheciam a Deus, que eram de outras nações. E eles diziam que aqueles irmãos estavam embriagados, cheios de mosto, e não entenderam aquela situação a princípio.
E depois dessa manifestação do poder de Deus, Pedro faz um longo discurso. Você lê aí o capítulo 2, a partir do versículo 14, Pedro dá um discurso bem grande, até o versículo 47, ele expõe a história do povo de Deus, inclusive a promessa de Jesus Cristo. E quando ele termina de dar o seu sermão, de falar a palavra de Deus, ali aproximadamente 3.000 almas se convertem ao Senhor. O Espírito Santo já estava atuando, a manifestação de Deus com aquela forma de poder, de glória, já estava sendo revelada àquelas pessoas, a ponto de provocar uma grande conversão, um grande número de pessoas se renderem ao Evangelho. Louvado seja Deus. Irmãos, quando Deus opera, a manifestação de Deus, seja no Pai, no Filho, no Espírito Santo, quando Ele opera, acontecem coisas fora do comum, coisas sobrenaturais. Louvado seja Deus. Basta a gente ler o Antigo Testamento, coisas sobrenaturais acontecendo, machado flutuando, sol parando, mar se abrindo, rios, Deus destruindo muralhas só com um grito das pessoas, entre aspas, porque ali foi o poder de Deus. O grito foi apenas a ordenação de Deus, mas o poder foi de Deus, que foi real, e se cumpriu ali. Então, irmãos, você vê em Jesus Cristo quantas coisas miraculosas Jesus não faz, opera muitas maravilhas. E os apóstolos, por ocasião, quando Jesus manda o vento e o mar se acalmar, eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O espanto, a admiração. E o Espírito Santo, agora a terceira pessoa da Trindade, atuaria na vida da igreja. E quando a gente lê esses acontecimentos, que o tema é bem pertinente, bem coerente, Atos dos Apóstolos, quando a gente lê esse livro de Lucas, escrito por Lucas, a gente é muito impulsionado, se empolga de ver tantas coisas maravilhosas acontecerem pelo poder do Espírito Santo. De uma igreja que era tão pequenininha, tão ali oprimida pelos judeus, de repente essa igreja começa a crescer assustadoramente. Daqui a pouco, no discurso de Pedro, quase 5.000 se voltam para Deus. E agora, todos os dias, a Bíblia diz que Deus acrescentava o número daqueles que se salvavam, que eram salvos pelo Senhor, e não parava. Atos 2, ele narra uma fase maravilhosa, o versículo 42 em diante, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a igreja chegou numa fase assim, no ápice da igreja, daquilo que Deus quer, de manifestação do poder de Deus, de salvação de almas, do derramar do Espírito Santo de Deus, porque começou com o ministério do Espírito Santo, que foi inaugurado ali no dia de Pentecostes, e esse ministério não tem fim, até a volta de Cristo. Ele está atuante. Louvado seja Deus. Irmãos, o Espírito Santo tem se derramado ao longo das eras de uma maneira tal, de uma maneira maravilhosa. Nós estudamos há umas lições passadas aí sobre alguns avivamentos que houve na história. Em 1906, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, houve um avivamento. Havia um homem que começou a frequentar uma escola, e esse homem era negro, e por causa do apartheid, aquele regime que não o apartheid foi na África do Sul, um movimento que os negros eram muito desprezados nos Estados Unidos. Eles não podiam andar de ônibus junto com as pessoas, não podiam estar no mesmo recinto das pessoas, então a discriminação era muito grande. Então ele começou a frequentar uma escola de um certo pastor, e como tinha pessoas brancas lá no interior, ele ficava do lado de fora, ele aprendia do lado de fora. E aos poucos ele começou a ser introduzido, mas ainda com algumas ressalvas de algumas pessoas.
E eles decidiram começar um trabalho de oração na casa de uma família que acolheu eles. E eles começaram a orar, buscar a Deus. Aleluia, Jesus. E chegou, ele orava, esse homem com a família dele, ele orava 5 horas por dia buscando o batismo do Espírito Santo. Eu não me recordo o nome dele. Aleluia, Jesus. E depois aconteceu umas coisas lá e ele passou a orar 7 horas por dia. E numa dessas reuniões, tinha uma irmã lá que depois se tornou a esposa dele. Ela foi revestida com o poder de Deus. E ela havia sido revelado por Deus para ela 6 idiomas. Se eu me lembro, hindu, latim, francês, aramaico, hebraico e outro que eu não me recordo. E ela falou em línguas desses 6 idiomas. Foi revestida do poder de Deus. E quando isso aconteceu, a rua toda ficou tomada de pessoas. Vinham pessoas de longe, começaram a anunciar nos jornais que estava acontecendo esse fato. E daqui a pouco eles não comportavam mais o ambiente. Eles foram procurar um galpão, encontraram um galpão na Rua Azusa. Inclusive o nome do movimento é justamente isso, pelo nome da rua, Rua Azusa, número 214. E eles começaram a buscar a Deus. Aleluia, Jesus. Essa mulher que foi revestida do poder de Deus, ela nunca havia tocado um instrumento na vida dela. E tinha um piano nessa casa primeiro que ela estava lá, e ela, antes deles mudarem para o galpão, e ela tocou o piano e cantava em línguas estranhas. Aleluia, e a partir de então ela foi o regente da música na congregação. Ela aprendeu a tocar instrumento naquele dia e tocava, ministrava a Deus. E nesse outro galpão na Rua Azusa, eles começaram a receber o poder de Deus. Havia uma parede onde tinha as muletas das pessoas que eram aleijadas ou que estavam temporariamente disponíveis para andar, e elas ficavam por aí, elas deixavam as muletas nessa parede. E chegou um fato, irmão, que quando as pessoas chegavam a 4 quarteirões desse galpão, a partir dali eles já eram revestidos de poder, já eram curados, já sentiam o poder de Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo tem se revelado, e dali, irmãos, em poucos anos já tinha missionário oriundo dali em mais de 50 países, inclusive o Brasil. Louvado seja Deus. E dali Deus levantou muitas pessoas para servir a Ele, mundo afora. E as pessoas, quando chegavam nas suas localidades, iam falando do revestimento do poder de Deus e pregando esse ensino que até então as igrejas mais tradicionais da época não criam. E assim o Evangelho foi sendo anunciado e o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. Irmãos, a Bíblia manda lá em Apocalipse a gente voltar ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Eu fico triste com pessoas que aceitam Jesus. Se você perguntar para ela o que é o primeiro amor, e até anos depois, pessoas que não viveram o primeiro amor, porque não houve assim uma conversão assim, que ainda precisa haver algumas coisas. Mas eu vivi isso na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade quando eu aceitei Jesus. E logo muito cedo a gente foi sendo doutrinado, ensinado, saindo para pregar e servir ao Senhor. E nós fomos tendo algumas experiências ao longo da vida na palavra de Deus. E eu me recordo, o pastor José Fonseca, eu morava com ele e o Marquinhos nessa época, aqui na rua Sargento Maurício. E eu havia chegado da escola, estava no pôr do sol, peguei a Bíblia, o braço estava olhando uma Bíbliazinha pequena como essa, pendurada que eu tinha ela, e comecei a cantar e orar, só eu e os anjos e o Senhor naquela cozinha, naquele dia, uma sexta-feira, já próximo do sábado. E eu, depois de cantar, li a palavra de Deus, e depois de ler a palavra do Senhor, eu comecei a orar. Irmãos, é até triste dizer, mas aquela foi a experiência mais marcante da minha vida, nesses 31 anos de fé. Eu comecei a sentir algo tão maravilhoso. Eu comecei a sentir assim como se eu estivesse bem grande, as mãos grandes, como se eu flutuasse. Comecei a arrepiar toda aquela sensação, aquela paz, aquela coisa tão gostosa. E eu senti aquele momento que
de alegria, que foi interrompido, e eu não culpo eles pela chegada deles, abrindo o portão e tudo. Então aquilo mudou depois deles chegarem. Eu concluí minha oração, mas os minutos, que eu não sei quantos foram, que eu senti aquela presença, foi algo tão real, foi algo tão maravilhoso. E eu me recordo aqui de Atos 2,39, que a palavra de Deus diz que essa promessa me diz respeito a vós. O Senhor falando para os da época, Pedro falando da época, aliás, Pedro, depois do discurso dele, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Porque esse revestimento de poder, irmãos, ele, lógico, a pessoa cresce espiritualmente, ele só, mas esse revestimento de poder, essa presença do Espírito Santo, é para que a gente anuncie a palavra de Deus, é para que a gente saia, para que a gente fale da palavra do Senhor com ousadia, a gente anuncie Jesus Cristo como Salvador. Irmãos, e a partir daquele momento, daquela fase em minha vida, mesmo eu sendo uma pessoa nova, eu comecei a notar uma diferença na minha vida. E naquela época nós ganhamos muitas almas para Jesus, muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Não demorou muito, a irmã Francisca Dias está aqui presente, se tornou diretora da igreja, e a igreja cresceu muito para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Nós ainda congregávamos, no antigo ministério que nós congregávamos, e graças a Deus, irmãos, Deus naquele momento me fez sentir a presença dele, do Espírito Santo. E eu pude agradecer a Deus por aquele servir ao Senhor todos esses anos. A minha vida não foi mais a mesma a partir daquele momento. E a palavra de Deus manda a gente voltar ao primeiro amor, buscar a presença de Deus. Nós estamos perdendo muito por não estarmos buscando ao Senhor, por não estarmos ligados com o Senhor, sentindo sempre o revestimento de poder para nós ainda hoje, irmão. Nós vamos ganhar muitas mais almas, nós vamos falar com mais ousadia a palavra do Senhor, porque assim foi na igreja primitiva, que é relatado no livro de Atos dos Apóstolos, que aonde chegando nas cidades, Deus fazia maravilhas, Deus ia salvando almas. Depois veio o apóstolo Paulo e Deus continuou com o ministério dele, salvando vidas, aumentando cada vez mais o número das pessoas. E voltando para a Rua Azusa, foram quase 4 anos de manifestado o poder de Deus. E o pastor continuou morando lá alguns anos, até ele falecer em 1928. Em 1931 foi a vez da esposa dele. E o galpão, que era uma hipoteca, era um empréstimo, a gente chama de empréstimo, mas nos Estados Unidos é hipoteca, por não ter sido honrado mais os compromissos depois do falecimento do pastor lá e da esposa, ele foi derrubado, foi construído um memorial lá na cidade. Mas a primeira casa onde começou as orações, ela virou um museu. E o piano que a irmã tocou, usado pelo Espírito Santo de Deus, ainda hoje é visitado por as pessoas lá naquele local, como testemunha de que Deus fez muitas obras e continua a fazer, irmãos. Deus não quer que a gente apenas saiba das experiências da Bíblia ou dos outros. Deus quer se revelar a nós. Amém. Não vai ser do mesmo jeito que Ele se revelou no Pentecostes, na Rua Azusa, para mim lá na cozinha da casa do pastor Fonseca na época, ou em qualquer outro lugar. Não, Deus vai se revelar da maneira como Ele quer, e fazer grandes milagres, e salvar vidas, e te sustentar na presença de Deus. Às vezes as pessoas, quando eu estudava com um rapaz no início da minha fé, eu estudava na escola municipal, e lá eu era conhecido como pastor. Depois fui para a escola, da escola adventista também, lá a gente, eu, Marcos, amigos, nós era quem dominávamos a capela, que era dia de quinta-feira, o primeiro horário era culto na igreja, e a gente sempre estava orando, cantando, dando uma palavra. Nós éramos destaque nessa época lá, e Deus
sempre me sustentou. Anos depois eu vi um rapaz que eu estudei junto com ele, uns 15 anos mais ou menos, ele disse: "Não, você ainda é crente ainda." Eu disse: "Graças a Deus, meu irmão, e pretendo permanecer." E pretendo até o final da minha vida. Quando a gente é tocado por Deus, a gente sente a presença de Deus, e isso marca a vida da gente. Eu desafio cada um de vocês aqui a chegar no seu quarto, orar como Jesus disse, fechar a porta, buscar o Espírito Santo de Deus. Se você não tem 5, 7 horas para buscar ao Senhor, mas busque a Deus, peça o revestimento do Senhor, porque essa promessa ela não findou. Jesus ainda não voltou, e o Espírito Santo não tem nos deixado órfãos. Nós temos um Pai, cuidador, guia, que está ao nosso lado, para que a gente continue atuante na obra de Deus. E o Espírito Santo é esse agente que nos impulsiona, que nos dá força, que nos dá vigor para servir a Deus. Faça essa prova com Deus. Peça a Deus, para quem sabe Deus levantar um grande avivamento no meio dessa igreja, salvar muitas vidas e a obra do Senhor aumentar assustadoramente. Deus quer isso, irmãos. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecoste, e todas as vezes os avivamentos, não só lá, mas na Europa, que tiveram outros avivamentos, Deus levantou grandemente, irmão, e Deus tem feito maravilhas ainda hoje. E aqui no livro de Atos, no capítulo 5, o versículo 12 em diante, só para a gente finalizar, diz assim, ó: "E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados." Glórias a Deus. O que Jesus fez? Jesus disse: "No meu nome vocês vão expulsar demônio, e vão fazer muito mais do que isso." Não só isso, mas muito mais, porque eu vou ao céu. Aleluia. E isso aconteceu na vida da igreja. A igreja pôde usufruir, se cumpriu na vida da igreja os milagres, as bênçãos. E o que tem de gente aí advogando, dizendo que aquilo só foi para os apóstolos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque uma coisa é lógica, irmão: se Deus salvou muitas vidas naquela época, e os meios que Deus usava era a manifestação de poder, Ele não quer salvar hoje? Porque seria diferente, porque Jesus fez, os apóstolos fizeram, encerrou nos apóstolos, pronto. Como se a igreja não tivesse mais a autoridade, a ordem de Jesus, não tivesse mais o ensinamento de Deus para continuar fazendo, ensinando. A verdade, irmão, é que tem acontecido milagres ainda hoje, louvado seja Deus. Um dos grandes milagres, os irmãos são testemunhos aí, o irmão Reginaldo, que ele vai testemunhar como Deus faz. Deus usa da maneira que Ele quer. Jesus curou um cego cuspindo, fazendo um lodo e colocando. Outros eles apenas oravam por enfermos demoniados e eles ficaram sarados. Deus tem feito muitos milagres. Continua a fazer e quer fazer muito mais para que o nome dele seja cada vez mais engrandecido. Então, irmãos, eu aqui findo aqui as palavras nesta noite, agradecendo ao Senhor e fazendo esse desafio a cada um de nós, que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos exaltar o nome de Deus, para que a gente sinta que você tenha a sua real experiência com o Espírito Santo. Amém, Jesus. E um dia, os que ainda não têm, que eu sei que muitos aqui já têm, e podem também testemunhar, aqueles que ainda não tiveram a sua experiência da manifestação do Espírito Santo na sua vida,
Não, Ele faz, a gente crê, a gente se submeter, isso é a operação dele, né? Ele nos conduz a toda a verdade, diz a palavra de Deus, mas Ele quer te encher, Ele quer te usar, te fazer um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Aí você terá muitos testemunhos para cá também. Amém. Que Deus nos abençoe.